Que bom poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sejam muito, muito bem-vindas. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Estou trazendo aqui um conteúdo bem recheado aqui para vocês. Então, sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês estejam muito animadas para essa aula, assim como eu estou, né? E a gente já vai começar já a dar continuidade aqui, já iniciar nosso conteúdo aqui que eu preparei para vocês, tá bom? E aí a gente vê como o Sintonia de Mãe está atingindo aí todo o Brasil. Eu fico muito feliz com isso, porque quando eu comecei esse trabalho, né, com a amamentação, eu jamais imaginava, né, que a gente poderia ter essa oportunidade de chegar ao Brasil todo, porque faz 17 anos que eu trabalho com amamentação, e há 17 anos atrás eu dava cursos presenciais. Eu nunca imaginei que a tecnologia, né, fosse nos permitir essa coisa tão maravilhosa de poder expandir, né, a nossa missão, aí, o nosso conhecimento e poder ajudar aí as pessoas, mesmo não estando tão perto, né? E a gente sabe já que hoje em dia não tem mais esses espaços, os espaços são encurtados, né? E isso me dá uma alegria enorme, né? Saber que essa mensagem da amamentação está sendo propagada dessa maneira, está chegando aí, né, na casa de vocês, e vocês estão podendo ter esse conhecimento dentro do conforto de sua casa, porque imagina se você tivesse que se deslocar para participar, né, aqui em São Paulo, né, de um curso presencial, né? Quanto custaria isso, né? E essa aula aqui é uma aula muito parecida com os conteúdos pagos do Sintonia de Mãe. Então, é isso que eu quero deixar, assim, bem explicadinho para vocês, e não é porque é uma aula gratuita que eu vou economizar palavras, não. Eu estou aqui totalmente comprometida aí com vocês, tá bom? Então, imaginem que vocês pagaram muito caro para estar aqui, tá? Que isso poderia ter acontecido. Imaginem que vocês investiram aí uns R$2.000, contando com passagem, estadia em hotel, e mais o custo, né, do curso. Então, aproveitem, tá? Tire esse tempinho mesmo, com seriedade aí, para que vocês possam aproveitar esse conteúdo, que agora, nesse momento, eu estarei disponível aqui para vocês, tá bom? Então, é isso. Antes de iniciar aqui, efetivamente, a nossa aula, eu vou dar alguns recadinhos rápidos, vou explicar para vocês como tudo vai funcionar, e a gente já começa focando aí no conteúdo, porque a intenção dessa aula é já trazer resultados para vocês, tá bom? Quero dizer também que os conteúdos gratuitos do Sintonia de Mãe, como essa aula que você está tendo o privilégio de assistir, eles só são possíveis porque existem os conteúdos pagos. Porque você imagina, né, que o investimento que a gente precisa fazer para estar aqui, né, o que a gente precisa contratar, desde editor, plataformas, câmera e tudo isso, né? Fora que nós estamos em 4 aqui na nossa equipe, né? E tudo isso tem um custo, né? E claro que esse conteúdo é possível chegar até você porque existe o conteúdo pago de Sintonia de Mãe. Eu gosto de explicar isso, né? Para ficar tudo bem nivelado, tudo bem transparente, como eu gosto aqui, sempre gostei no meu trabalho, tá bom? Ao final da aula, nós vamos abrir as inscrições para o curso Amamentação Sem Complemento, que é pago, mas isso é opcional para você, se você sentir que esse é o momento, se você sentir aí no seu coração, né, que esse caminho, se quiser se aprofundar mais, se quiser ter um método e um acompanhamento, né, sejam bem-vindas também ao curso. Então, é isso. Então, agora, o que vai acontecer aqui é que vai sumir aqui a minha imagem e eu vou compartilhar com vocês a minha tela do computador, tá? Para que vocês possam visualizar aqui os slides para a gente iniciar a aula, certo? Então, vamos lá. Depois eu volto aqui, vocês vão me ver de novo no final, na hora das perguntas e respostas, tá bom? Algumas dicas iniciais para a gente ter um bom aproveitamento dessa aula. Então, a primeira coisa é colocar o seu celular no silencioso, né? Para não ficar tocando aí, né, as notificações de mensagens e você se distraia nesse momento. Como eu disse, imagina que você pagou bem caro por estar aqui e que você precisa aproveitar, então, esses momentos. Se possível, deixe seu bebezinho com alguém, né, para você se concentrar nesse momento. Claro que eu sei que nem sempre isso é possível, né? Eu entendo muito bem, sou mãe de 2 meninos, já tive bebê também, entendo, mas a gente acaba se virando também. Mas se for possível, é legal, porque você pode se concentrar melhor, tá bom? Dá uma olhadinha agora se seu bebê tá bem, né? Agora que a gente está iniciando, né? Para que você não fique ansiosa, né? Em relação ao seu bebê e possa aproveitar bem a aula. E depois que você checou, né? Que tá tudo certinho,
fecha a porta e peça para a pessoa só te interromper se for mesmo caso de necessidade, tá bom? E se vocês quiserem, lápis e papel na mão para anotar as sacadas que vocês tiverem durante essa aula, alguma ideia que você teve, alguma frase, alguma coisa que você estava precisando, né? É importante isso, porque se a gente deixa para depois, a gente acaba esquecendo, tá bom? E um aviso é que essa aula não vai ser rapidinha, não, tá? Então, eu peço paciência de vocês, porque não quis fazer uma aula assim, jogando aqui conteúdo para vocês e indo embora. É realmente uma aula que tem o objetivo de causar aí uma transformação em você, tá? Eu tenho certeza que você vai sair da aula bem diferente, pensando já diferente em essa questão da amamentação, certo? Então, essa aula não é para todo mundo, né? É só para mães que realmente estão comprometidas, que realmente estão querendo uma mudança, querendo fazer o melhor, certo? Se você estiver aí zapeando pela internet, de repente caiu aqui, não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe nem direito o que vai acontecer nessa aula, né? Talvez essa aula não seja para você, né? Que está aí de curioso, né? Essa aula, ou curiosa, né? Essa aula é para você que realmente quer focar no resultado, está disposta a fazer mudanças, né? E realmente comprometida aqui com o nosso trabalho. Então, para quem ficar comigo até o final, eu considero que é uma mamãe guerreira, né? Que é aquela que está ali mesmo na frente. Então, nada mais justo do que eu dar um presente muito especial para vocês que ficarem até o final, que eu chamo bônus da mamãe guerreira. Então, quem ficar comigo até o final vai receber amanhã no seu e-mail um áudio com uma técnica que se chama a verdade do coração. Essa é uma técnica de conexão com o bebê e você pode fazer na gravidez, para você já entrar em contato com aquele serzinho que está aí dentro de você. É uma delícia fazer esse áudio na gravidez. E você pode fazer também depois que o seu bebê nasceu. Esse bônus, essa aula aqui, essa técnica, na verdade, ela tem o objetivo de tirar da gente aquelas preocupações, medo, frustrações, sabe? Apagar tudo que é de negativo. Então, é uma aula uma técnica que traz essa transformação, tá? Através de um exercício, certo? Então, para quem ficar comigo até o final, já está garantida aí que vai receber essa técnica através do seu e-mail, tá bom? Então, o título, o tema, né, dessa aula é como voltar ou manter o aleitamento materno exclusivo, como vocês já sabem, certo? Antes da gente começar, só para eu saber mais ou menos aí as necessidades de vocês, eu quero que vocês escrevam aí no comentário, né? Eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês coloquem um número, né? Por exemplo, se você achou que é 1, você coloca o número 1 nos comentários. Então, se você sente que as explicações que você recebeu durante a gravidez, durante o pós-parto, foram insuficientes em relação à amamentação, vocês colocam o número 1 aí no comentário, tá? E aí, vocês podem também querer responder várias também, tudo bem. Vocês podem colocar um número ou outros que vocês sentirem que tá bom? Se você está tendo dificuldades com a amamentação, nesse momento, né, você está tendo qualquer tipo de dificuldade, seja fissura, seja mama empedrada, seja bebê que não pega no peito, seja aquele peito que não enche, aquele bebê que tem aquela mamada nervosa, vocês colocam 2. Se você está sentindo uma certa tristeza interior, por exemplo, nossa, tá tudo bem, meu filho tá saudável, eu não sei por que eu tô me sentindo assim, às vezes até vem uma culpa, né? Uma culpazinha. Por que eu tô me sentindo assim? Parece que eu não tô legal. Aí vocês colocam 3. Se você estiver cansada de palpites, né, de pessoas aí que estão próximas de você, que vão te visitar, ou, né, enfim, as amigas e tudo mais, coloca o 4, tá? Se esses palpites realmente te incomodam, tá? Vocês colocam 5, se você acham que tem dificuldades de adquirir informações de confiança, seja, né, de uma forma presencial, ou seja online, tá? Então, existe uma gama aí de informações, mas na prática, pouco resolve, tá? Então, se vocês se identificam com isso, coloca o 5 para mim. E o 6, se
se você sente que você está com aquela energia baixa, o que dificulta o seu poder de decisão. Então, você chegou naquele ponto que você fala, ai, não quero mais saber de nada, vai desse jeito mesmo, desse jeito tá bom, não consigo mais decidir, não tenho mais força para lutar contra isso, e vamos ver o que que dá, tá? Daí você coloca o 6 aí para mim. Então, tô vendo aqui que as mamães estão escrevendo 1, 2 e 5, 2, a mamada nervosa, que é a dificuldade, a Laís também, 2, deixa eu ver, a Regina, 1, 2 e 5, quem mais? A Giane, 2 e 4, cansada de palpites, tá chegando muitos comentários aqui. Então, eu quero que vocês saibam que seja qualquer desses problemas que vocês estão tendo, depois dessa aula, vocês já vão sair com uma bagagem diferente, né? Para, pelo menos, assim, começar uma vida nova aí, né? E, por exemplo, se alguém está dando muito palpite, você sente que não tem apoio, você já vai conseguir se posicionar de uma forma diferente, tá? Se você está tendo dificuldade na amamentação, você vai ver já que existe um caminho, certo? As explicações que eu vou dar aqui, tudo que eu vou passar aqui para vocês nessa aula, é baseado em evidências científicas, então vocês podem ficar tranquilas, né, quanto a esse conteúdo, tá? E também, saindo daqui da aula, tenho certeza que você vai elevar esse seu nível de energia, porque eu acredito que você vai sair bastante animada, certo? Então, nessa aula, o que a gente vai abordar? O aleitamento materno exclusivo, então, o que é o aleitamento materno exclusivo, na verdade, né? Muitas vezes não é aquilo que a gente pensa. Como as mulheres desaprenderam a amamentar, por que a gente tem tanta dificuldade hoje em dia? Nós vamos falar mães que têm pouco leite, que o leite não é suficiente, que o bebê não engorda, né? Nós vamos falar também dos bebês que não pegam peso, quem produz leite, a mãe ou o bebê, né? Onde está o erro? O que eu estou fazendo de errado, né? Parece que está tudo certinho, mas por que não está dando certo? Nós vamos falar um pouquinho também sobre alimentação materna e medicações para aumentar o leite. E também a gente vai ver um sinal de que o bebê está mamando bem. Existem vários sinais, gente. Inclusive, nos vídeos que eu postei essa semana, eu coloquei os sinais de que o bebê não está mamando bem. Vocês viram? É legal depois dar uma olhadinha lá no YouTube. Aproveita quem não fez ainda, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita para se inscrever para receber todos os vídeos, tá? Mas hoje a gente vai falar de um sinal especificamente, que é muito fácil de observar, porque às vezes a gente pensa que só o especialista consegue entender o que está acontecendo, e muitas vezes não. Essas são coisas muito simples, que as mães mesmo podem fazer em casa, né? Então, eu vou dar um sinal que é muito simples de você observar, para você checar se seu bebezinho está mamando bem. Inclusive, gente, eu vou colocar aqui também alguns vídeos de bebês mamando, para a gente conseguir identificar onde estão esses erros, e você ver como que é uma mamada certinha, e você pode comparar aí na sua casa, tá bom? A gente vai ver uma técnica em específico para facilitar a descida do leite durante a mamada. Essa técnica também é muito fácil de fazer, eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma teórica, e depois, voltando a minha imagem aqui, eu tenho uma mama aqui e um bebê, uma bonequinha, e vou mostrar para vocês como é isso na prática, tá bom? Eu tomei o cuidado de colocar também para vocês aí alguns depoimentos de algumas mães, algumas histórias, para que vocês entendam que é possível, né, fazer tudo isso que a gente está ensinando aqui, tá? No final, a gente vai abrir as inscrições, eu vou explicar como é o curso Amamentação Sem Complemento, e em seguida eu volto a minha tela aqui e a gente começa as perguntas e respostas, ok? Então, vamos lá. Bom, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o aleitamento materno ele deve ser exclusivo até os 6 meses de idade da criança. E o que é, afinal, esse aleitamento materno exclusivo? Não se deve dar nenhum outro tipo de alimento para o bebê até 6 meses de idade. Se você estiver dando água para o seu bebê, você já não está mais em aleitamento materno exclusivo. Se você estiver dando chá ou qualquer outro tipo de bebida, mesmo que seja um leite, né, em pó e tudo mais, já não é mais aleitamento materno exclusivo. Aleitamento materno exclusivo é quando o bebê mama só leite materno. E isso já é o suficiente,
né? E tem tudo o que o bebê precisa para se desenvolver, crescer bem até os 6 meses de idade dele. E a partir dos 6 meses de idade, a gente começa a introduzir os alimentos gradativamente, sopas, frutas, legumes, mas ainda mantém o aleitamento materno, porque a gente considera que, pelo menos até o primeiro ano de vida, a base da alimentação é leite materno, né? Então, os outros alimentos são alimentos complementares, tá? E aí, a criança, ela deve continuar sendo amamentada pelo menos até 2 anos de idade. Então, a definição, o aleitamento materno, antes de ser um ato natural, fisiológico, ele tornou-se uma opção nos dias de hoje. Na década de 70, quando as taxas de aleitamento materno alcançaram níveis muito baixos na história da humanidade, começou a ocorrer um movimento internacional para resgatar a cultura da amamentação. Então, o que acontece, gente, é que ao longo da nossa história, nós fomos perdendo essa capacidade e a gente fomos adquirindo, né, as dificuldades em amamentar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? Como nós desaprendemos a amamentar. Apesar da gente saber todas as vantagens da amamentação, a gente está cansado de ouvir, né? E eu não vou entrar, né, nisso agora, porque não é o tema dessa aula, senão a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando, né? Mas não é o caso. Mas, apesar da gente saber de tudo isso, inclusive trabalhos novos que saíram agora, dizendo que as crianças amamentadas, quanto mais amamentadas exclusivamente no peito, né, elas têm maior chance de ter um QI mais alto que outras. E aí, assim vai, né, as vantagens. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, muitas mães não conseguem chegar no aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, não porque não querem, né, mas porque realmente não conseguem, porque chega num ponto, né, que ou fica muito difícil para ela, porque tá com dor, porque chegou no limite, né, ou porque o bebê, né, acaba entrando no ciclo do desmame, que a gente já vai explicar também o que é o ciclo do desmame, e acaba largando, fazendo o desmame dele, né, e ficando realmente só na mamadeira. Então, por quê, né, que a gente sabe que é bom, sabe que é importante, mas não consegue fazer? Eu vou mostrar para vocês, porque isso parece uma coisa assim muito longe, talvez, da realidade de vocês, né? E eu quero mostrar para vocês que é possível, né, fazer esse caminho de volta, e é possível, sim, chegar ao aleitamento materno exclusivo. Prestem atenção agora, seja em qualquer situação que você se encontra nesse momento, tá? Então, agora, vocês vão conhecer um pouquinho aqui, rapidinho, a história da Marina. Oi, sou Marina, sou médica veterinária, mãe da Helena, que está com 4 meses e 11 dias. Eu faço parte do curso da amamentação sem complemento. Durante a gestação eu não estudei nada sobre amamentação. Acho que pela minha profissão eu acreditava que era algo instintivo, não era algo que a gente precisasse aprender, estudar e se dedicar tanto para que isso acontecesse, né? A Helena teve icterícia, então a amamentação era muito importante. Quando eu fui para a consulta dela de 10 dias, ela tinha perdido um pouquinho do peso que ela ganhou depois que saiu do hospital. E ali, a minha pediatra minha filha, pediu para que eu entrasse com um complemento. Eu chorei muito no consultório. Para mim foi um dos piores sentimentos, porque atestava ali para mim, por escrito, uma incapacidade. Eu nunca tive vontade de dar uma mamadeira para minha filha, tanto que no enxoval dela eu não comprei nenhuma mamadeira. Até hoje eu não comprei. O complemento eu sempre fiz no copinho, por indicação também da pediatra. E ali, quando eu voltei para casa, em meio a tudo isso, eu por acaso vi umas lives da Andressa no Facebook falando sobre o assunto. Acho que por uma coincidência divina, que eu agradeço muito. Ali tiveram coisas que eu ouvi que pra mim foram simples, mas que foram mantras, assim. Então, como ela falou pra gente, né, que assim, a fonte é infinita, e se a gente foi capaz de gerar, a gente é capaz de alimentar. Então, ali eu tirei o bico intermediário de silicone que eu usava por conta das fissuras, que eu tinha muita fissura no peito, era muito machucado por conta da pega errada. Eu aprendi a fazer a pega correta no curso, né, identificar o que estava errado e fazer a pega correta. Aumentou minha produção de leite, eu tirei o Equilid, já tem mais de um mês que eu tô sem o Equilid.
A minha neném está na amamentação exclusiva, vai continuar assim até os 6 meses, e tá uma gorducha que cresceu muito, tá aí como se fosse um bebezinho já de 6 meses, apesar dela não ter. E tudo isso graças à dedicação dessa profissional maravilhosa, ao curso que mudou muito. Eu já indiquei para algumas amigas que estão grávidas e já falei, bati na tecla de como é importante a gente estudar, a gente saber, corrigir, identificar o que está errado e o que está certo. Então, o curso só fez acrescentar para mim, chegar no meu objetivo, que era a amamentação exclusiva. Obrigada, Andressa, por tudo. Um beijo. É isso, né? Então, é possível, né? Através da história da Marina, vocês já começam a entender um pouquinho aqui, né? Disso e animar vocês, né? Para que vocês não percam as esperanças aí em relação à amamentação, né? Não deixem morrer esse sonho, né? Que vocês vêm trazendo desde lá da gestação, né? Então, os bebezinhos também não merecem isso. Vamos lutar aí até a nossa última gota de leite, tá bom? Após várias gerações de bebês alimentados na mamadeira, as famílias perderam a habilidade de passar adiante o conhecimento a respeito de como o bebê amamentado normalmente se comporta. Então, há muito tempo atrás, né, a amamentação, ela não era uma opção. Então, o bebê que não mamava, né, ele simplesmente não tinha como ele sobreviver. De alguma forma, ele tinha que mamar, através de uma ama de leite, de algum jeito ele teria que mamar. Depois da era industrial, né, todas as mudanças aconteceram, surgiram as indústrias de leite em pó, de alimentos infantis, e coincidentemente, né, as mães começaram a sair para trabalhar fora de casa, e a amamentação, infelizmente, foi se perdendo nesse meio. A gente pode ver, né, as nossas mães, as nossas avós, como era o histórico delas de amamentação e como muitas, né, ocorriam tantas dificuldades e elas nem imaginavam que aquilo tinha conserto, né, vamos dizer assim. Mas chegou num ponto que o índice de mortalidade infantil no mundo todo ficou tão alarmante que a própria rede pública, né, de saúde começaram a olhar para isso, né, e perceber que o que estava faltando era a amamentação. E que a amamentação, sim, poderia salvar muitos bebês aí. Então, começaram-se a voltar a investir em trabalhos científicos para mostrar o quanto é importante a alimentação na mãe, o quanto é importante o aleitamento materno exclusivo para a saúde do bebê, não só enquanto ele é criança, mas para a vida toda. Então, como a gente não tem essa referência, muitas vezes, nossa mãe não amamentou, nossa avó não amamentou, esse conhecimento ele não foi transmitido, como era antes, né? Imagina uma tribo lá indígena, onde todo mundo amamenta, todo mundo vê todo mundo amamentar, né? E quando nasce um bebê, todas ajudam e já conhecem esse padrão de amamentação, né? E como isso deve facilitar muito. Como a gente, né, quando se voltou a entender que é necessária a amamentação, a gente já tinha perdido aquela referência. Então, vamos dizer assim que as mulheres desaprenderam a amamentar por isso, né? E perderam esse padrão de amamentação e não sabem mais como seguir. Como é? De 3 em 3 horas? Quanto tempo que o bebê pode ficar sem mamar? Quanto tempo o bebê precisa ficar no peito? Como é o padrão de sono no bebê que mama no peito? O que os bebês fazem quando começam a sentir fome? Né? Então, as mulheres, elas começaram a perder a confiança no seu próprio corpo, né? Em produzir leite suficiente para os seus filhos. Os bebês alimentados com fórmula, eles espaçam mais os horários de alimentação, eles dormem com mais tempo do que os bebês que tomam leite humano. E por que isso? Porque o leite artificial, né, o nome já diz, é um leite artificial, vai ser difícil para o organismo tão novinho do bebê, né, conseguir uma digestão perfeita daquele leite. Aquele leite pesa no estômago do bebê, né? Então, o bebê, ele começa a se acostumar com aquele peso no estômago, né? O leite materno é um leite que eu chamo de leite light, né? Ele tem todas as propriedades que o bebê precisa, mas é um leite leve, que ele é digerido mais facilmente. Então, isso pode gerar um tipo de confusão, porque, especialmente nos primeiros momentos de vida do bebê,
a gente pode achar estranho aquele bebê que quer mamar toda hora, de hora em hora. Né? Eu vou contar para vocês uma história aqui rapidinho que aconteceu comigo. Né? Eu estava na maternidade, tive meu primeiro filho. No primeiro dia, minha mãe ficou comigo. Né? E no segundo dia, foi minha sogra que ficou. E aí, o que aconteceu é que o Felipe ficava o tempo todo, né, pendurado no peito, mamava de hora em hora. Por quê? Porque é recém-nascido, ainda estava aprendendo a mamar, o colostro vem de gota em gota, então não é que não estava sustentando, é que esse é o padrão. Mas muitas vezes a gente não entende que esse é o padrão. Então a minha sogra, né, ela não teve experiências com a amamentação dos filhos dela, a minha mãe também não, minha mãe teve só no terceiro filho que ela conseguiu amamentar. Né? Então, eu não tinha essa referência, eu tinha o que eu tinha estudado, né, na teoria e acompanhado muitas mães, né, nessa jornada do meu trabalho, porque eu trabalhei na pastoral da criança por alguns anos, né, então tive contato com muitas mães nessa época. Então, eu sabia, eu estava super tranquila, estava tudo bem, mas a minha sogra começou a ficar preocupada, né, com aquele bebê, né, será que o leite não está sustentando? Porque será que o bebê está querendo de hora em hora? E quando o pediatra chegou no quarto, o pediatra falou... o bebê tá mamando bem? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certinho, tranquilo. Ela falou assim, só que ele tá mamando toda hora. Aí o pediatra já falou, então pode ser que o seu leite não esteja sendo suficiente. Eu vou deixar uma prescrição de um complemento, caso vocês precisem. Eu falei assim, nem precisa deixar, porque eu não vou dar complemento pro meu filho. Aí ele foi embora, ele falou assim, então amanhã a gente vê, né, como vai estar, vamos acompanhando. E no outro dia ele voltou, perguntando de novo como é que estava sendo as mamadas. E estava, claro, meu filho o tempo todo no peito. E aí eu falei, está tudo bem, ele está mamando super bem. E a minha sogra pegou um guardanapinho, né, desses que vinham da cozinha, e ela tinha anotado todas as horas que o Felipe tinha ido para o peito. Então, assim, a preocupação dela, né, do neto estar bem e de eu não ter leite. Agora, se eu não tivesse conhecido um padrão de amamentação, gente, o que eu ia pensar naquele momento? Eu ia colocar dúvida, né, nesse momento. Será que meu leite ainda não desceu? Será que eu não tenho leite? Né? Conclusão, o Felipe saiu da maternidade com mais peso do que ele nasceu, né, e sempre foi acima da média, certo? Então, é uma historinha que ilustra bem, porque eu vivi isso na pele mesmo, né, como se a gente não está preparada, como é que a gente cai, né, nessas dificuldades, e a gente vai se afundando cada vez mais, é uma bola de neve, até que se chega ao desmame precoce. Né? Então, mal entendidos a respeito do comportamento normal do bebê que mama no peito, eles podem tirar a confiança dessa mãe, que muitas vezes não sabe, não está preparada, e não esperem que as informações vão chegar até você, porque não vão. Vai ser muito difícil. Você que vai ter que correr atrás das informações se você quiser entender mais sobre isso, tá? Bom, nessa semana, né, a gente divulgou aí a série de vídeos, as 7 dificuldades que podem sabotar a sua amamentação. Possivelmente você deve ter se enquadrado em algumas dessas dificuldades, porque nessa minha experiência de trabalho, foi essas dificuldades que eu mais encontro, né, no dia a dia, aqui na nossa rotina, aqui acompanhando as mães. E essas dificuldades, muitas vezes, por que eu coloquei que elas podem sabotar a amamentação? Porque elas podem, sim, levar a um desmame sem a mãe querer. Né? Então, a mãe está sendo sabotada. Normalmente, a gente vê a mãe como a culpada por não amamentar. Não é assim que a sociedade vê? Poxa, você não tem leite, você não está amamentando, coloca esse bebê no peito, tá errado assim, tá certo é esse. E aí, a gente vai... acabando, a gente não sabe, né, para onde correr realmente. Então, eu acredito, assim, que a gente está sendo vítima da situação e não culpada. A gente tem que sair desse lugar, né, de culpa e de que a gente não produz leite, porque, na verdade, algum problema pode estar acontecendo com a amamentação e não com você. Vocês já pensaram nisso? Porque, como vocês viram a história da Marina, ela chegou na consulta do pediatra e foi indicado, né, que o bebê não tinha perdido peso e indicado um complemento. De quem é o erro? Da mãe, né? Então é a mãe que não tem leite, o leite dela que é fraco, ela não está sabendo como dar, né? Mas será que ela teve essa orientação? A partir do momento que a Marina teve essa orientação, simplesmente tudo se transformou e ela conseguiu chegar ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Simplesmente se empoderando,
né, regaçando as mangas e tomando aí a rédea da situação. Então, a primeira dificuldade são as fissuras mamilares, a segunda dificuldade é o leite empedrado, a terceira dificuldade é aquele bebê que não pega no peito, a quarta dificuldade são aquelas mamadas longas que o bebê não engorda muitas vezes. A quinta dificuldade é quando o bebê é muito sonolento, não consegue fazer uma mamada efetiva. E a sexta é aquela mamada nervosa, aqueles bebezinhos que são agitados no peito. E hoje a gente vai falar então da sétima dificuldade, que é aquela mama que não enche. Então, normalmente, a gente tem a queixa, né, de a mãe, depois de alguns dias, né, do parto, nossa, Andressa, eu acho que meu leite diminuiu muito, né, minha mama não enche mais como enchia no começo, o que pode estar acontecendo? Então, aí duas coisas podem estar acontecendo. A primeira coisa é que, quando a criança nasce, existe, assim, um estímulo natural, né, somente com a saída da placenta, já se estimula, né, a produção de leite. A mãe querendo ou não, né, isso vai acontecer, certo? Só que para essa produção ser mantida, é necessário que a gente estimule os hormônios de produção, né, e de ejeção do leite, que é a prolactina e a ocitocina. E essa estimulação, ela acontece através de uma mamada perfeita. Então, muitas vezes a gente pensa que o bebê está mamando direitinho e a mãe está lá, ela se esforça, ela dá o peito toda hora, está lá cansada, exausta, com sono, morrendo, mas ela vai, pega o bebê, põe no peito quantas vezes for preciso, não é assim? Aí, com tanta dedicação ainda, a gente chega lá e o bebê não engordou, é desesperador, né? Mas pode estar acontecendo aí alguns probleminhas que a gente vai ver daqui a pouco no finalzinho da aula. Mas aí, para manter essa produção, então, a gente precisa de uma boa sucção. Então, a primeira coisa que pode estar acontecendo é que o bebê não esteja fazendo uma mamada efetiva e, por isso, não causa estímulo e o organismo entende que não precisa produzir tanto, certo? A outra situação é uma situação mais, digamos assim, fisiológica, né? É uma coisa natural que acontece. Porque existe um momento da apojadura, que é aquele momento da descida do leite, né? E depois de alguns dias, a mama vai equilibrando a oferta e a procura. Até porque amamentar o bebê aí por até 2 anos ou mais, como é recomendado, seria muito desconfortável, né? Se a mama ficasse muito cheia, muito entumecida todo esse tempo. Então, existe um equilíbrio e isso é uma situação normal. A impressão que a mãe tem é que o peito murchou e que o leite diminuiu. Mas não, só é uma situação natural do organismo, tá? E a gente tem que lembrar que 80% do leite ele é produzido durante a mamada e por isso que é tão importante esse estímulo correto. É tão importante que os músculos trabalhem harmoniosamente para conseguir extrair uma quantidade de leite que o bebê precisa aí para crescer e para engordar. Então, essas duas possibilidades, se você estiver passando, né, por esse problema da mama que não enche, do leite que você acha que está faltando, durante essa aula você vai conseguir, né, identificar, ou pelo menos aí um caminho, né, uma luz aí no final do seu túnel, para você identificar se o bebê está mamando errado, tá bom? E aí pode ser esse problema de que sua mama não está produzindo, ou assim, não está fazendo assim o 100% dela, né, de produção. Quando a gente está dentro de algum desses problemas, alguma dessas dificuldades, a gente se vê diante disso, que não são fáceis, gente, é muito difícil. Se você está passando por algumas dessas dificuldades, ou uma delas, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, essas dificuldades, elas não são encaminhadas de uma forma que resolva o problema da mulher. Essas dificuldades, elas sempre são encaminhadas de uma forma de resolver o problema imediato. Não interessa a vontade da mulher, não interessa o sonho que ela plantou em toda a gravidez de amamentar, não interessa aquele instinto que tem dentro dela, que ela sabe que amamentar é o melhor para o filho dela, nem precisa ninguém falar. Para as outras pessoas, né, tanto o pediatra, claro, gente, eu falo assim pediatra porque eu vejo muito isso, mas claro, existem muitos pediatras super parceiros aí da amamentação que promovem o aleitamento materno, protegem o aleitamento materno de todas as formas, tá? Mas, infelizmente, a grande maioria deles não tem o conhecimento, infelizmente, é a verdade, né, sobre a amamentação como se deveria ter. Eu sei porque eu tenho amigas, né, pediatras, elas falam que no curso, né, para formação, eles têm no máximo 4 horas de aula sobre aleitamento materno. E a gente que é especialista, a gente tem 2 anos
né? Então, a diferença é grande. E tem, inclusive, amiga pediatra que é especialista em aleitamento materno. Então, para o pediatra, para a família, o que é importante é que o bebê engordar. Então, não importa se está sendo na mamadeira, se está sendo no peito, o importante é o bebê engordar, né? E aí a mãe fica de lado nesse momento, aquela vontade dela, aquele desejo dela, ela já matou, né, esse desejo dela, porque ela vai bater de contra, né? Ela vai bancar essa responsabilidade sozinha? Claro que não. E muitas vezes a solução que é dada, né? Ninguém foi ver a mamada, ninguém observou a mamada, ninguém viu como esse neném está mamando, ninguém ouviu essa mãe, né? E de cara você já recebe ali, como a Marina disse, um atestado por escrito, né? De que você não tem capacidade para alimentar o seu filho, né? Esse atestado é o quê? A prescrição do leite em pó, do leite como complemento, leite artificial. A mãe, muitas vezes, naquela insegurança, por não ter apoio, por não ter, né, aquela força naquele momento para decidir outra coisa, claro que você dá, né? Entendo perfeitamente, porque a gente quer o melhor para o nosso filho, né? A gente fica também com medo de estar fazendo errado. E a partir do primeiro complemento, inicia-se o ciclo do desmame. Por quê? Normalmente esse complemento é dado em mamadeira. A mamadeira já modifica todo o padrão, né, de sucção dessa criança. Essa criança provavelmente já estava com dificuldade de mamar, senão não estaria tendo esse problema de não estar engordando, concorda comigo? Então, ela já estava tendo uma dificuldade. Quando a gente coloca o bico artificial, a gente, nossa, multiplica essa dificuldade para a criança. Então, veja bem, em vez da gente facilitar a vida do bebê, a gente está dificultando a vida do bebê. Quando ele vai para o peito, ele fica totalmente perdido. E ele vai fazer os mesmos movimentos que ele faz na mamadeira. Né, vai trabalhar os mesmos grupos musculares. A mãe olha, tá tudo bem, não dá, gente, para perceber. Quem não conhece muito, né, não entende muito dessa parte muscular, não dá para perceber. E a mãe acha que o bebê tá mamando direitinho, então ela dá um pouquinho no peito, no final dá o complemento e parece que tá tudo bem, e ela sempre fica, né, naquela esperança de que ela vai diminuir o complemento e aumentar as mamadas no peito, que uma hora o leite dela vai descer, que uma hora vai melhorar isso, e acontece exatamente ao contrário. Cada vez as mães ficam mais dependentes do complemento, porque o bebê suga menos, e cada vez o leite seca mais, tá? Então, esse é o ciclo do desmame, certo? Bom, agora, quem produz o leite? É a mãe ou é o bebê? É culpa da mãe que ela não tem leite? Eu já disse para vocês que não, né? Quem produz leite aí é o bebê que tem o comando. Então, imagina que essa máquina que se chama mama, né, o piloto, o melhor piloto para ela é o bebê. Então, o bebê ele já nasceu com a missão de pilotar essa máquina. Então, essa missão ela não se resume só em ligar e desligar a máquina. Ele decide em que momento, que tipo de alimento será produzido. Olha que maravilhoso que é isso. Dependendo do momento da sucção, do momento do dia, do tipo de sucção que ele faz, ele decide se ele quer mamar a aguinha, se ele quer mamar um leite mais gorduroso porque ele está com muita fome. Ele decide tudo isso. Então, a composição do leite ele vai aumentando de acordo com a necessidade direta desse operador dessa máquina. Então, o bebê é um operador inteligente, certo? Ele sabe comandar essa máquina, só que a gente precisa facilitar a vida dele. O bebê, por meio do tempo da mamada e da potência da sucção, ele vai dizer ao corpo da mãe que agora ele quer um leite menos gorduroso ou que agora ele quer um leite mais gorduroso. Se esse bebê ele não está conseguindo operar essa máquina, está tendo algum tipo de dificuldade, o que o corpo da mãe vai entender? Não está precisando de muito leite. Pessoal, vamos diminuir a produção, porque o bebê não está sugando muito, não vamos desperdiçar. É isso que acontece. E muitas vezes você nem sabe, acha que realmente é por algum problema que você tem, né? Por algum, sei lá, qualquer outra coisa que leve você a pensar que você não é capaz de fazer isso. Então, o bebê ele pode dizer assim, mamãe, eu mamei só 10 minutinhos de leite com menos de gordura porque eu só queria matar minha sede. E está tudo bem. Só que daqui 40 minutos, meia hora, pode ser que dê uma fominha. E tudo bem ele voltar para o peito também para mamar mais um pouquinho o leite gorduroso, certo? Então, é por isso, gente, que a livre demanda verdadeira é tão importante. Quanto mais o
bebê fica no peito, mamando de uma forma efetiva, mais leite a mãe vai ter. E a fonte infinita, né? Não é porque você tirou, porque você ordenhou 30, 40 ml que o leite daquela mama vai faltar para o bebê. Não, quanto mais você estimular essa mama, mais leite o seu corpo vai produzir. Porque ele vai entender lá no cérebro, né? Ele vai mandar um mecanismo de ação lá para o cérebro. Glândulas, vamos trabalhar, o bebê está precisando de leite. E começa a trabalhar rapidamente. Então, é o bebê que diz ao corpo da mãe se ele quer leite, o quanto ele quer, em que momento que ele quer. Na nossa última turma do Amamentação Sem Complemento, eu tive a oportunidade de conhecer uma mãe muito linda, a Ana, e ela entrou para o curso e ela estava assim, numa situação muito desesperadora, uma mãe que queria muito amamentar, né? E ela estava com o bebê, ela tentava colocar o bebê no peito ainda, mas o bebê não pegava mais o bico, ele estava praticamente em desmame. E aí, a gente conseguiu fazer com que esse bebê voltasse a mamar no peito. Então, essa semana, ela mandou um áudio lindo para mim, agradecendo e tudo mais. Falando disso, que ela está se sentindo agora muito poderosa, muito capaz, né, de fazer isso. Então, eu fico muito feliz, né, quando eu recebo esse tipo de notícia, né, vamos dizer assim. Mas aí, gente, tá, então, Andressa, eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo livre demanda, eu tô me esforçando, mas por que meu bebê não pega peso, né? Por que meu bebê muitas vezes mama hora seguida e parece que não se satisfaz? E parece que sai do peito agitado, parece que ainda tá com fome, eu não consigo me livrar do complemento desse jeito. Bom, primeiro, que a livre demanda, quando a gente fala em livre demanda, a gente tem que pensar na livre demanda com inteligência, né? Porque se o bebê, né, ele vai mamar, claro, a hora que ele quer, o bebê que comanda, tudo isso. Mas o bebê que fica horas no peito e não sai satisfeito ou não engorda, a gente precisa, assim, ter um olhar, né, mais especial, né, para esse bebê, para essa mãe, para essa mama, para a gente entender o que está acontecendo nesse contexto. Por quê? Porque, naturalmente, quando o bebê mama, faz uma mamada efetiva, ele já tem um padrãozinho de horários, ele já começa naturalmente a diminuir esse tempo conforme ele vai crescendo. Então, lembra que eu contei lá do meu filho, Felipe? Nos primeiros dias era toda hora, peito, 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 1h30 pendurado. Conforme ele foi se tornando mais efetivo, essa mamada se tornando mais efetiva, ele foi pegando o jeito de mamar, ele foi conseguindo extrair mais leite, naturalmente as mamadas diminuíram e o intervalo entre elas naturalmente aumentaram. Então, isso é a livre demanda com inteligência. A gente observa como estão sendo esses horários. A gente só vai intervir, né, nisso, a gente não vai intervir nos horários. A gente vai intervir na amamentação em si, corrigindo aquilo que está errado, certo? Não adianta nada você, então vou deixar menos tempo, aí vai ser pior ainda, porque o bebê nem em 1h30 não está conseguindo extrair o leite suficiente em 15 minutos, certo? Se não for corrigido, ele não vai conseguir extrair em 15 minutos, vai ser pior, né? Então, precisa ser corrigido e a observação da criança é eu diria assim que é o ingrediente mais importante, tá? O bebê, ele possui 3 mecanismos de controle. A duração da mamada, a frequência da mamada e ele decide se ele quer mamar em um peito ou 2. Cada bebê ao longo do dia ou da noite, o leite da noite também é diferente do leite do dia, ele modifica à vontade esses 3 fatores para ele conseguir o alimento que necessita. E dessa forma ele vai operando essa máquina de produção de leite. Mas existem algumas coisinhas que podem atrapalhar o bebê. Eu escolhi 3 delas para a gente poder conversar durante essa aula, para que vocês já comecem aí a ter uma luz e começar a resolver realmente os seus problemas aí que você pode estar tendo. O primeiro problema que pode acontecer é uma disfunção oral. O que significa uma disfunção oral? Muitas vezes, aquela musculatura dentro da boquinha do bebê, ela pode não estar trabalhando bem. Então, a gente olha por fora, a gente não sabe. Alguém deve ter orientado para vocês como é a pega correta, não é? Boquinha de peixinho, tem que abocanhar toda a areola, não é? Só que, às vezes, isso acontece, mas lá dentro da boquinha, eu chamo de pega errada oculta. É quando a língua pode não estar trabalhando direito, ou a musculatura não está trabalhando direito. Isso impede o bebê de conseguir extrair a quantidade de leite que ele precisa. Alguns bebês já nascem sabendo sugar e precisam de pouquíssima ajuda. Alguns bebês, eles nascem e precisam aprender. E eu sempre falo para as mães que elas são as melhores mestras, né? Melhor do que qualquer um profissional. Se ela souber o que ela está fazendo,
ela consegue sim corrigir isso. Só que para corrigir, ela precisa aprender, tá? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, para que você saiba que muitas vezes a gente corrigindo essa disfunção oral, e que muitas vezes é muito fácil de corrigir, são alguns detalhes apenas, não é nada muito difícil, não. A gente já consegue, como eu disse, estava contando do caso da Ana, ela conseguiu aumentar em 50% a produção de leite dela em 4 dias, né? E ela estava praticamente a criança em desmame já, tá? Outro problema é a anquiloglossia. O que significa isso? É quando a linguinha do bebê é presa, né? Não sei se vocês já ouviram falar no teste da linguinha, muitos de vocês já até, possivelmente, tenham feito o teste da linguinha. Mas uma linguinha presa impede o movimento de subida da língua. Muitas vezes o bebezinho até consegue subir se ele for bem estimulado, mas muitas vezes ele não consegue acoplar ali na mama e segurar essa língua lá em cima por muito tempo. Então, é aquela mamada que causa estalos, né? Uma mamada mais barulhenta, vamos dizer assim. E aí, a gente precisa realmente procurar um especialista, ver se é o caso de fazer uma pequena cirurgia, uma pequena intervenção, para que esse bebê consiga fazer uma mamada efetiva. E outras coisas são interferências externas, porque a gente sabe que o emocional da mãe contribui muito para a formação de leite, né? Isso a gente percebe, assim, nitidamente. E quando a gente está cansada, isso também pode impedir, diminuir a produção de leite. Então, essas interferências externas são tanto do ponto de vista das pessoas que convivem com você, né, de que tipo de apoio você está recebendo, se você está conseguindo descansar, se você tem uma rede de apoio que realmente te apoie, né? Então, tudo isso vai interferir diretamente aí na sua produção. Sobre alimentação. A maior parte dos nutrientes vem das reservas nutricionais da mãe. Então, a mãe ela tem que se alimentar bem para repor as reservas dela e não para produzir o leite. Então, foi provado que a mãe pode aumentar muito o consumo de alimentos com ferro, por exemplo, mas mesmo assim o leite terá a mesma quantidade de ferro, né? E se a mãe ela não está comendo alimento com ferro, o leite continuará bom, mas representa um risco de anemia para a mãe e não para o bebê. Então, muita gente, quando acontece essa situação de que o bebê não está engordando e tudo mais, e ela sente que é preciso aumentar essa produção de leite dela, as mães, normalmente, a primeira coisa que faz é ir atrás de uma alimentação que possa ser uma alimentação milagrosa para fazer descer esse leite, né? Então, é canjica, é cerveja preta, é não sei mais o quê, e come isso, e come aquilo, né? Então, muitas vezes, isso até dá certo, porque se a mãe acredita tanto, né, que ela, comendo aquele tipo de alimento, ela vai produzir mais leite, ela até dá uma sossegada naquele emocional e o leite flui melhor. Mas, cientificamente, não tem nada provado nesse sentido. Então, não adianta você ficar comendo, bebendo litros de água, se o bebê não está fazendo, ele tem uma disfunção oral e não está fazendo uma mamada efetiva, entende? Então, a primeira coisa é corrigir essa mamada do bebê, tá? E outra coisa que segue na mesma linha é tomar ou não medicamento para aumentar o leite. Gente, vamos pensar comigo? Não precisa ser muito inteligente para chegar a uma conclusão. A gente tomando um remédio, mesmo que esse remédio aumente a quantidade de leite, o bebê vai estar fazendo uma mamada efetiva se a gente não corrigir? Vai adiantar aumentar o leite da mãe se o bebê não está sabendo engolir? Vai aumentar o leite da mãe se o bebê não está conseguindo extrair essa quantidade de leite que ele precisa? Claro, vai facilitar um pouco, mas a gente tem que pôr também na balança os riscos que esse remédio traz para a saúde da mãe e do bebê. Muitas vezes são remédios controlados, eu não vou entrar também nesse assunto agora, eu fiz uma live, fiz um vídeo sobre isso também, quem quiser tá lá no YouTube. Mas isso também não é uma solução mágica, né? Porque ninguém te ensinou a amamentar, ninguém observou sua mamada e somente te dá um remédio como se o problema fosse seu, né? Então, não é. Existe outra maneira muito mais segura de você aumentar a sua capacidade de produzir leite, sem ficar se intoxicando com remédio, tá? E intoxicando seu bebê também, certo? E não adianta nada tomar o remédio e o bebê continuar com o mesmo erro que ele estava fazendo. Bom, eu quero que vocês conheçam agora a história da Carla Renata, que é uma história muito legal. Olá, mamães. Meu nome é Renata, sou aluna do Sintonia de Mãe, do curso Amamentação Sem Complemento. Vou contar rapidinho uma história aqui para vocês, a minha história, como que foi. No parto eu tive algumas complicações, então não pude amamentar logo que a minha bebê nasceu. E também depois, logo após o parto, ela teve uma infecção de urina muito forte
e voltamos para o hospital. Foi quando nesse hospital o leite oferecido foi na mamadeira. Não, eu amamentava, mas o hospital não me deixava usar sondas. E por isso dificultou mais ainda a retirada do complemento. Eu já saí do hospital já com o complemento. E então aí no Facebook a gente preocupada, o que vai fazer? Nossa, marido desempregado, vou ter que comprar leite em pó. Aí conversando com algumas meninas no Facebook, eu vi a página Sintonia de Mãe da Andressa, que graças a Deus foi uma bênção. Foi quando tudo começou a mudar, adquiri o curso, fiz todos os módulos, segui o passo a passo e demorou, o sucesso veio, mas com 3 meses a gente conseguiu a amamentação completa, exclusiva, sem complemento, sem sonda, e hoje a minha bebê tem 5 meses, está engordando super bem, e hoje eu tenho tanto leite que até sou doadora de leite. Deixo aqui meu sincero agradecimento à Andressa e faço votos que ela consiga muito sucesso e que as mamães aí que estão passando por essa dificuldade possam adquirir o curso e conseguir esse sucesso como eu consegui. Abraço. Então, meninas, vocês viram? Eu coloquei isso para animar vocês, porque a Cara, ela também estava numa situação, né, que ela já saiu da maternidade com o complemento na mamadeira e passou para uma posição de doadora de leite materno, né? Então, olha como isso é maravilhoso. Então, agora eu vou contar para vocês um sinal que vocês já podem começar a observar durante a mamada do bebê de vocês, de que o bebê está mamando bem, tá, gente? Eu escolhi um sinal, existem vários outros, eu coloquei aqui a coisa mais simples para que vocês possam realmente praticar. Então, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho na prática, tá? Então, vocês vão observar a sincronicidade da respiração, sucção e deglutição. Então, o bebê, ele respira, suga e depois ele engole, tá? Então, se existir sincronicidade nessas 3 coisinhas, significa o quê? Que mais ou menos o tempo, né, como se fosse um ciclo, né? Se tá muito discrepante isso daí, quer dizer que o bebê tá mamando errado, certo? Vocês vão entender melhor vendo esse vídeo aqui, que é a mamada de um bebê. Dá uma olhadinha e depois a gente comenta, tá bom? Que o bebê, apesar de parecer que está mamando direitinho, ele faz um movimento de abre e fecha na boca, como se ele estivesse mastigando o peito. Então, esse tipo de mamada não é uma mamada efetiva. Observa também que ele chupa, ele está fazendo uma sucção, mas ele não está fazendo uma deglutição, né? Ele tá respirando, ele está sugando, mas pouco ele está engolindo, né? Então, o que acontece? Esse leite não está passando aí nessa gargantinha desse bebê, né? Ele não está ingerindo leite suficiente. Esse é o típico bebê que fica horas no peito, né? E não engorda, ele sai do peito insatisfeito, certo? Agora, meninas, eu vou mostrar para vocês a mamada como deveria ser. Olha o acoplamento da boca do bebê na mama. E olha como esse bebê, ele traz o queixo para frente. E olha essa região. Vocês conseguem ver minha flechinha aí? Minha mãozinha? Como essa região da mandíbula. Consegue ver a flechinha aí? Sim? Vou colocar de novo, que esse vídeo é rapidinho, mas eu quero que vocês observem aqui. Olha como ele traz para frente, como ele engole, tá? Aí sim, esse bebê, mesmo tendo pausas na amamentação que serve para ele respirar, essa amamentação está numa sincronicidade muito melhor. E agora, gente, o tão esperado momento, né, que eu vou ensinar para vocês a técnica da compressão, tá? O que é essa técnica? Essa técnica, vamos supor que seu bebê não esteja fazendo uma mamada efetiva agora, e o bebê não pode passar fome, né? Então, é uma técnica que a gente vai usar assim, numa situação de emergência, só até mesmo vocês poderem resolver o que vocês vão fazer para melhorar essa mamada aí do bebê, tá? Mas essa técnica, ela proporciona um aumento da ingestão de leite do bebê durante a mamada, porque com ela, o fluxo da mama, ele se torna mais potente e aí fica mais fácil para o bebê mamar.
Então, eu chamo essa técnica de facilitadora aí para o bebê, tá bom? Ela vai ser útil nessas situações, quando o bebê está ganhando um pouco peso, aquele momento que o bebê está com cólica, não está com muita paciência para mamar, quando o bebê faz mamadas muito longas e frequentes, e quando existe ductos entupidos na mãe, tá? Gente, não se preocupe que depois eu vou ensinar na prática aqui com o meu bebê, com a minha mama, que é a minha mama artificial, tudo direitinho a posição para vocês, tá? No final eu mostro aqui. Qual é o maior objetivo relacionado à amamentação que você tem hoje? Eu quero que você pegue esse papel, talvez que você tenha separado aí, e coloca aí, qual é o seu melhor objetivo? Qual é o seu maior objetivo? É uma amamentação exclusiva? É o quê? Né? Esclareça para você mesmo as suas prioridades. Defina isso. Porque senão, qualquer coisa vai servir. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, não é mesmo? A partir do momento que a gente tem uma clareza do que a gente quer, não, eu estou decidida, eu vou fazer de tudo para que o bebê fique aleitamento exclusivo. Ou não, assim, para mim tá bom, né? Ou eu quero outra coisa. Então, é importante a gente definir isso com a gente mesmo, tá? Porque senão a gente vai achar que não pode e aí vai dar tudo errado, a gente não pode mesmo, tá? Bom, meninas, o que a gente aprendeu aqui hoje representa apenas uma fatia, né, do que a gente tem aí para mostrar aí para vocês, certo? A gente sabe que sozinha é muito difícil. Muitas mães, elas tentam tirar o complemento sozinha e, na verdade, acabam se frustrando pela segunda vez. Por quê? Porque, não, tudo bem, tô convencida, amamentação exclusiva, vou confiar no meu corpo, tá? Mas não sabe o método para fazer isso e também não tem um acompanhamento. E aí, a hora que ela vai lá pesar no pediatra de novo, acontece de novo do bebê não ter engordado. Daí essa mãe desiste, né? Porque não tem jeito mesmo, eu não presto para isso e acabou. Então, sozinha é difícil, né? Você bancar isso sozinha é muito difícil. E é por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente desenvolveu esse curso, Amamentação Sem Complemento, que é um curso online, é um método muito seguro, que já ajudou muitas mães nesse caminho. Na verdade, são 4 passos para você voltar ao aleitamento materno exclusivo com segurança, tá? Então, tudo é feito dentro de uma filosofia, assim, muito ética, sabe? Você não vai contrariar o seu pediatra, muito pelo contrário, os pediatras vão perceber as mudanças que estão acontecendo e eles próprios vão tirar esse complemento do seu filho, se for o caso, certo? Então, agora eu vou explicar, porque eu tinha muitas mamães perguntando como faz para entrar no curso, eu vou dar uma explicadinha sobre o curso, depois a gente vai voltar na técnica para eu mostrar para vocês aqui, né, na prática, e vou continuar com as perguntas e respostas. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que continuem aqui comigo, as mães que realmente estão interessadas, né, o conteúdo da aula é esse, né, então se você realmente está interessado em dar um passo a mais, né, e está interessado em seguir com a gente mais um pouco aí, eu quero que você saiba que aquele bônus, né, das mães guerreiras, já está garantido para quem chegou até aqui, tá? Só para ficar bem claro aí para vocês. Bom, para quem é esse curso Amamentação Sem Complemento? É para as mamães que estão em aleitamento materno misto e querem voltar ao aleitamento materno exclusivo. É para as mamães que já desmamaram recentemente o seu bebê e querem voltar a amamentar, como era o caso da Ana. Para as mamães que têm dúvidas que seu leite sustenta o bebê ou não. Para as mamães que não sentem seu peito encher de leite. Para o seu bebê que não pega direito no peito. Para o seu bebê que não está ganhando peso. Para você que faz uso do bico de silicone e quer retirar. Para você que não tem um exemplo a seguir, então não sabe para que lado correr. Para você que não encontra as respostas, mesmo procurando. Para você que acredita ser capaz de alimentar o seu filho e para você que quer mais uma chance antes de desistir, tá bom? Que muitas mamães falam, essa é a última chance, depois se isso não der certo, mas é muito importante a gente ter esse gás, né? A gente ter essa energia aí para continuar. Porque, como diz uma mãe aí numa live que eu fiz essa semana, ela disse assim, amamentar dói, mas não amamentar dói muito mais, né? Mas mesmo assim, né? A amamentação não é para ser dolorida. Se tiver com a técnica correta, não é para doer, não. Gente, para quem não é esse curso, tá? Porque eu não quero que você entre numa coisa que não é para você, tá? Para você que quer uma solução mágica e não quer ter trabalho, tá? Para você que acha que está tudo bem dando complemento, você está feliz assim.
e para você que não faz questão de chegar ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, esse curso é realmente para as mamães que estão comprometidas, que querem do fundo do seu coração. Então, se você sente aí dentro de você que esse é o caminho, então é o caminho, tá? A gente sempre tem as respostas dentro da gente, né? Mas se você quer uma solução mágica, como uma pílula mágica, como um medicamento aí para aumentar o seu leite, então aqui não é o seu lugar, tá? Porque aqui você vai ter que seguir os passos, você vai ter que fazer as mudanças e sempre, claro, num grupo te apoiando, te dando força, te colocando para frente, tirando suas dúvidas, tá? Então, como que funciona esse curso aqui? A partir do momento que você faz a sua inscrição, você recebe um link através do seu e-mail que te dá acesso ao portal de membros. Então, é só clicar nesse link, você já vai chegar na nossa sala de aula virtual lá dentro do curso e você já vai ter contato com 5 módulos. Você tem 1 ano de acesso, você pode acessar quantas vezes você quiser, você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, são aulas gravadas, então não precisa de horário para assistir, você assiste de noite, de madrugada, de manhã, na hora do almoço, enquanto seu bebê dorme, enquanto você amamenta, em qualquer momento você pode fazer isso no seu trabalho. Além disso, você tem o suporte à tutoria. Então, se por algum motivo você tiver com alguma dificuldade de entrar no curso, talvez você nunca tenha feito um curso online, isso dá uma certa insegurança. A gente deixa o suporte disponível para você, qualquer dificuldade que você tenha para entrar no módulo, para tirar suas dúvidas, o suporte está disponível, tá? Além disso, você será inserida numa comunidade fechada no Facebook, onde é um grupo de mães, e lá já tem muitas mamães experientes que já passaram por isso que você está passando, e que vão te ajudar nessa nova fase aí da sua vida e nessa nova fase da amamentação. Bom, aí a gente faz lives no curso, que são aulas exclusivas, né, para quem está no curso, sempre procurando resolver aquelas dúvidas que vão aparecendo no grupo, e além disso, vocês vão receber um monte de presentes, bônus especiais aí. E nossos presentes são a palestra Amamentação e Trabalho, com a Cristiane Gomes, que ela tem um valor de R$150, mas aqui é presente para vocês, tá? Um áudio que eu fiz, que é uma programação mental para você descansar 4 horas em 1 minuto, tá? Porque eu sei quanto é importante e precioso o tempo de mãe e quanto também é importante a gente estar bem para cuidar do nosso filho, tá? Esse áudio, ele tem um valor de R$99, mas aqui é presente para você, tá bom? Um mini curso Autoestima, com exercícios de um plano de 28 dias para você mudar a sua energia. Então, você que escreveu lá no comecinho, né, que estava sentindo aquela energia baixa, que não tinha mais poder de decisão, esse mini curso de 28 dias, ele muda a sua energia. Eu acho muito legal, eu indico muito esse curso para grávidas, para fazer antes do bebê nascer. Então, a hora que você chega lá no seu parto, você já está inteirinha, isso é muito legal. E aí, gente, vem um super bônus, que é imperdível isso aqui. Para quem entrar hoje aqui no nosso curso Amamentação Sem Complemento, vai acabar levando 2 cursos em 1. Você vai ganhar de presente o programa avançado do Sintonia de Mãe. Então, se você está grávida, aproveita essa oportunidade. Porque o curso avançado, ele é um curso que ele fala tudo de amamentação. Desde o preparo da gravidez, né, como você fazer no momento do parto, logo depois do parto, até o desmame, né? Então, esse curso, você que está entrando hoje para o curso Amamentação Sem Complemento, você vai ter, nossa, uma gama muito legal para você realmente mudar aí a sua história de amamentação. Essas aulas, gente, foram aulas que eu pensei muito para fazer, me colocando sempre no lugar da mãe, tá? Sabendo que o tempo de mãe é restrito, né? Então são aulas objetivas para que você já comece a ter o resultado e já comece a mudar a sua vida e a vida do seu bebê, tá bom? Aí vocês podem até estar perguntando, Andressa, mas quanto é que custa esse curso, né? Qual é a fortuna que eu vou pagar por isso, né? Ó, gente, R$897 é o valor normal desse curso. Olha, eu vou contar para vocês que esse curso foi avaliado em R$1.300, tá? Mas, fora o bônus, né, se forem vendidos separadamente, esse programa ele poderia custar R$2.041, tá? Mas não vai custar isso. Por quê? Porque eu não quero que o valor seja um impedimento para você. Eu quero que realmente você mude a história de vida aí do seu bebê. Então, o valor do programa completo, mais todos esses presentes, ele será no valor de 12 vezes de R$67,91.
ou R$ 697. Gente, R$ 67 é o preço de uma lata de leite em pó, né? Então, será que não vale, né, a gente fazer uma amamentação exclusiva? Quantas latas de leite em pó você compraria por mês se você não investir nesse curso? E além disso, eu pergunto assim, quanto custa você não entrar para esse curso, né? Porque o quanto você vai gastar de investimento, né? E ainda a saúde do seu bebê. Então, por menos de R$ 2,30 por dia, você vai ter todo o apoio e todo o conhecimento aí que você precisa, técnicas para mudar a amamentação do seu filho, exercícios que você vai fazer dentro da boquinha do bebê, super simples, fácil de fazer, que vão te dar uma mudança incrível. E essa mudança pode ser começar já no 3º dia de que você começa a praticar, tá bom? Aí, gente, eu resolvi fazer alguma coisa ainda melhor. Eu resolvi dar um bônus extra, que é a aula do sono infantil. Como ensinar o bebê a dormir. Então, é somente até o final dessa aula, enquanto tiver disponível. Eu sou consultora também do sono materno infantil, né, formada numa escola lá da Califórnia. Então, vai ser essa aula que eu trouxe para vocês, é uma aula bem atualizada, tá bom? Ao lado, aí, vocês vão ver que existe um botãozinho, né? Que é um botãozinho verde, quero garantir minha vaga. As vagas acabaram de ser abertas, tá bom? Se você tem interesse, eu recomendo que você faça logo, até para ganhar, né? Esse bônus extra. E se você tiver no celular, você precisa sair aqui dessa transmissão, rolar a tela, tá? E aí, sim, você clicar você vai encontrar aí o botãozinho de garantir a vaga, tá bom? Então, vamos lá. Eu assumo os riscos para você. Se por algum motivo você achar que esse curso não é para você, você tem uma garantia de 7 dias e a gente devolve o seu dinheiro sem nem perguntar por quê, tá bom? Isso é um compromisso que a gente tem, porque eu quero realmente que você só fique com o curso se você sentiu que é para você, tá? É um compromisso aí que eu tenho com você. Bom, as oportunidades se multiplicam se você as aproveitam, e as oportunidades morrem quando são ignoradas. Essa é uma frase do John Wicker também, que eu gosto muito, que fala de oportunidades, e eu já senti muito isso na minha vida, né? Quando a gente deixa passar muitas coisas e depois não dá para voltar mais, né? E quando a gente agarra aquela oportunidade, a gente pensa, puxa, ainda bem que eu agarrei, né? Bom, meninas, agora vamos voltar aqui à nossa tela. Bem-vindas, novas mamães que estão chegando aqui para o curso. Podem contar com todo o meu apoio, viu, meninas que estão chegando? Sejam muito bem-vindas para o lado de cá do Sintonia de Mãe, tá? Então, meninas, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui melhor. Técnica da compressão. Então, para quem não lembra, o objetivo dessa técnica é aumentar o fluxo de leite durante a mamada para o bebê, tá bom? Então, a gente vai facilitar a vida do bebê, tá? Então, a gente vai pegar com a mão aqui em C e apoiando bem mesmo aqui na nossa costela, tá bom? Essa parte da mão aqui, ela tem que ficar bem mesmo embaixo da mama, tá? Ela não pode ficar aqui, entendeu? Ela tem que ficar bem aqui na base da mama, ok? E agora eu vou pegar o meu bebezinho aqui e a gente vai posicionar o bebê, certo? Cabecinha, barriga com barriga. Então, eu tô aqui com o bebê aqui nessa mão e com a compressão nessa mão. Porque a gente fica meio perdida, né? Não sabe que mão coloca e tal. Então, por isso eu gosto de mostrar. Então, aqui, colocando aqui a mão, comprimindo lá atrás. E aí, a gente vai colocar, posicionar o bebê para sugar, tá? Vou ficar um pouquinho de ladinho aqui para mostrar melhor para vocês. Aí, o que acontece? O bebê suga, suga, suga. E aí, quando a gente percebeu que o bebê parou, ou aquele momento que o bebê, sabe, fica meio irritadinho, parece que acabou o leite, sabe? Aquele momento assim. E aí, você vai, então, apertar contra, tá? Contra o seu tórax aqui, tá? Você vai apertar, não vai apertar assim, tá? Você vai apertar para trás, tá? Para trás e para baixo, ok? Com isso, o fluxo de leite que estava muito aqui em cima, ele vai ser ejetado mesmo na boquinha do bebê e você vai perceber que ele vai engolir. Conforme ele engole, ele vai tendo mais aquela vontade de sugar mais, tá? Então é isso. Deu para entender, meninas? Essa técnica, se tiver alguma mãe amamentando aí, já pode começar a fazer. E se tiver dúvida, coloca aí nos comentários. Porque várias aulas que eu dei, que eu ensinei essa técnica, as mamães praticaram no momento da aula e já escreveram para mim. Andressa, já pratiquei, já senti que melhorou. Então, essa técnica é bem poderosa, tá bom?
Claro que não vai resolver todos os problemas, né, gente? Porque não tem como eu passar tudo aqui para vocês, né? Inclusive, seria até uma irresponsabilidade da minha parte, né? Porque as mamães que estão no grupo, a gente tem aquele acompanhamento. Eu não posso passar aqui um exercício para vocês da boquinha do bebê, se eu não sei como você vai fazer, não sei como que é a sua rotina, não sei se você está seguindo, você não está seguindo os passos porque você não sabe, né? Agora, dentro do curso, eu sei que as mamães vão seguir uma sequência, vão seguir os passos, e aí sim a gente pode, né, ter esse acompanhamento. Seria muita irresponsabilidade da minha parte, colocar aqui uma coisa para vocês que eu não sei como vai chegar, né, até vocês. Vamos para as perguntas, então? Vamos lá? E aí, gente? Todo mundo comigo? São animadas? A Flávia está perguntando aqui se para as mães que têm silicone, se é a mesma forma de fazer o C. Sim, mesma forma, tá bom? A amamentação exclusiva para gêmeos. Desde o início, eles mamam peito e complemento, estão com 12 meses e meio. É possível, Flávia. Claro que não é muito fácil, mas é totalmente possível. Eu tenho muitas mães de gêmeos que amamentam exclusivamente. Mas assim, se você quiser, dá pra gente fazer. E é bem legal, tá? É bem legal. Existe alguns macetinhos ali, mas dá pra gente fazer sim. Claro que isso pode demorar um tempinho até aumentar a sua demanda de leite, até as crianças acostumarem, né, a nova modalidade de sucção ali, mas dá para fazer sim, tá? A Thaís Andrade, eu tenho uma dúvida. Me dizem que não dando mamadeira até 6 meses, depois o bebê não vai pegar. E também vai ter dificuldade de começar a comer outras coisas. Pode me esclarecer? Nossa, Thaís, que pergunta legal. Eu posso esclarecer com toda a segurança do mundo, inclusive porque eu sou apoiada pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Porque o bebê não deve comer nada e nem entrar em contato com mamadeira antes dos 6 meses. E, ao meu ver, como odontopediatra, nem depois. Na verdade, mamadeira, eu nunca dei mamadeira para os meus filhos. Eles mamaram no peito e depois no copinho, né? E nunca dei bico artificial para eles. Né? A mamadeira, ela vai causar uma alteração facial, né? Não é que o dente vai ficar torto, não é isso, mas a face vai crescer de uma forma diferente. E pode ter alguns problemas respiratórios, adenoide, amidalite com frequência. Pode se tornar um respirador bucal. Então, a gente, sabendo de tudo isso, a gente sempre evita bicos, tá? Além de que, então, não se preocupe se o bebê não vai pegar mais na mamadeira, porque é até bom que ele não pegue na mamadeira. E assim como a gente ensina o bebê a mamar na mamadeira, a gente pode ensinar o bebê a mamar no copinho, a gente pode ensinar mais pra frente o bebê a mamar no canudo. Os meus filhos tomavam um copinho, aqueles que tinham tampinha com furinho, e a gente colocava canudinho descartável. E aí fica super fácil de limpar, né? Não fica aquela crosta de leite na mamadeira que não sai, e aquela coisa que, por mais que você tente fazer uma higiene, fica difícil de fazer. E depois as crianças que mamam no peito, isso já é provado cientificamente, a introdução alimentar é mais tranquila, até porque o leite, ele tem o flavor do leite, que é sabor e aroma, ele tem tudo que a mãe come. Então, se a mãe tem uma alimentação saudável, com certeza a criança vai ter uma gama de paladar muito maior, né? E isso não é problema. Do que uma criança que mama leite em pó, que é todo dia o mesmo gosto, né? O leite materno, ele se modifica com a idade do bebê, ele se modifica com o horário do dia, ele se modifica com o jeito que o bebê suga. Então, a composição do leite materno, ela também vai acompanhando a idade do bebê e o que ele está precisando naquele momento, tá? Então, é maravilhoso, né? E aí, depois, quando ele começar o leite em pó, gente, é impossível copiar isso. Não tem como copiar, né? Às vezes eles falam leite em pó lá, inspirado na superioridade do leite materno. Não tem como, gente, não tem. O leite materno tem células vivas, o leite em pó não tem. Então, a indústria jamais vai conseguir copiar a composição do leite materno e falar a verdade para vocês, nem chegar perto, tá? Então, não se preocupe, não, porque tem mais 5 vagas, meninas, para o curso do sono, tá? Para ganhar o bônus extra da aula sobre o sono infantil. É 5 só, tá? Muito bom encontrar a sintonia de mãe, adorei a aula. Obrigada, Liliane, muito bem. Gente, falando de apoio, né? Tô vendo aqui, muitas vezes, né? A gente não tem, assim, o apoio daquela pessoa que a gente gostaria que nos apoiasse, né? Especialmente o nosso companheiro, a nossa companheira, aquela pessoa que tá
ali mais perto da gente, né? Então, esses dias a mamãe mandou uma mensagem para mim que eu achei super interessante. Eu acho legal aqui contar para vocês, porque pode ser que vocês estejam passando por uma situação parecida. Ela queria muito entrar para o curso, né, amamentação sem complemento. Essa mãe, ela estava com fissuras mamilares, ela estava com uma dor muito grande. E ela já não sabia mais o que fazer, porque fazia mais de um mês que ela estava com o peito machucado. E aí, ela queria entrar para o curso e o marido dela não deixou, né? Ele não concordava, ele falou para ela assim, que era um investimento desnecessário. Aí, sabe o que ela virou e falou para ele? Falou assim, então, a partir de agora, quem amamenta nossa filha é você, tá? Porque eu vou curar aqui minha mama, eu não vou mais passar dor, já que a gente não dá para resolver desse jeito, então se vira com a criança. Eu achei muito engraçado, sabe? Porque muitas vezes a dor, gente, tanto a dor da fissura quanto a dor de não conseguir amamentar, né? Que eu digo que é aquela ferida que nunca sara, mesmo depois de anos, você vai lembrar que não conseguiu amamentar, ela é na mãe, né? Não dá para compartilhar isso com o pai, não dá para compartilhar isso com nenhum profissional da saúde, não dá. Então, todas as decisões em relação à saúde da criança, nos primeiros momentos, partem da mãe, né? Então, assim, se a mãe não quiser, não tem quem faça. Gente, não tem. Eu tive um caso de uma mãe que ela não queria amamentar. Simplesmente ela não queria amamentar. E tudo bem, foi uma decisão dela consciente. Ela falou, Andressa, eu sei de todos os riscos, mas eu não suporto uma criança no meu peito. E quando eu cheguei na casa dela, eu vi que aí era uma situação totalmente ao contrário, né? O pai estava lá desesperado, assim, na sala, a mãe, a avó, a tia, a casa cheia. Nossa, você precisa dar um jeito, porque essa menina precisa amamentar, porque não sei o quê, o bebê não pega, tal. E ela falou assim, posso conversar com você particular? Nós entramos pro quarto, fechamos a porta, eu falei, Andressa, eu não sei o que eu vou fazer. Porque tá todo mundo esperando uma coisa de mim que eu não vou dar conta de dar. E eu não quero amamentar. Eu falei, então eu vou apoiar a sua decisão. E nós vamos juntas resolver isso. Porque, gente, é da mãe. Agora, se a mãe quer o aleitamento materno exclusivo, não deixa ninguém te barrar, né? Do mesmo jeito que ninguém pode te obrigar a amamentar, ninguém pode te barrar a ter um aleitamento exclusivo, se é o seu desejo. Se não for o seu desejo, tudo bem, você está resolvida com você, é isso que importa. Agora, se algo dentro de você não está bem, você sabe que você poderia estar fazendo melhor, você sabe que não é bem assim que você queria, não deixe passar essa chance, não, tá? A Luciana, devido ter introduzido fórmula, não vejo como meu bebê voltar ao aleitamento, pois ele não quer mais pegar o peito. Seria possível reverter? Então, Luciana, eu não contei aqui a história da Ana, né? É possível reverter, existem técnicas para isso, tá? A Ana, a bebezinha dela, já tinha parado, ela continuava insistindo no peito, porque ela queria muito amamentar, mas a Ana não pegava mais. Né? E a partir das técnicas que a gente foi usando no curso, hoje ela ainda está em aleitamento exclusivo, misto. Tá? Porque ela começou o curso agora há pouco tempo. E como ela veio de uma situação de praticamente total desmame, a gente tem que ter um tempo até por segurança, né? É diferente de um bebê que já tá pegando, que só falta fazer algumas correções básicas, né? Então, mas ela tá super feliz, porque ela disse que o leite dela em 4 dias aumentou 50% e ela tá super realizada, assim, que a bebê tá no peito, né? Então, é legal. E se a gente não fizer nada agora, gente, você que quer amamentar, né? E tá com aleitamento misto, e especialmente se você tiver com mamadeira, você pode ter certeza, e eu posso assinar embaixo que você está no ciclo do desmame, tá? E o desmame é só uma questão precoce, aí é só uma questão de tempo, tá? Muitos casos, é muito raro a gente continuar dessa maneira, tá? A Paula Maciel, tem horas que pareço uma ET por lutar contra continuar no aleitamento exclusivo. Eu te entendo, Paula, eu te entendo. Até outras mamães de bebês me acham estranha, pois já dão mamadeira para os seus bebês, né? E, enfim, minha bebê, Slim, e todas elas são gorduchos. E com isso, é errado ficar parecendo eu. Paula, bem-vindas ao mundo da amamentação. É isso mesmo. Acontece que, como eu disse lá no comecinho da aula, lembra? Nós perdemos a referência e o padrão de aleitamento materno. Então, o normal é dar mamadeira, tá? O normal é entupir a criança de leite em pó. O normal é a criança ser obesa depois, ver o que faz, conserta, vai no nutricionista, tira o chocolate, se for assim tão fácil. Então, é tudo normal, né? Mas como que tá o mundo? Vamos pensar? Como que está a saúde dessas crianças? Crianças hipertensas, diabéticas muito cedo, né? Com colesterol alto, com problemas alimentares, obesidade, inclusive. Tá tudo bem? Como está
questão emocional dessas crianças? Será que tá tudo bem? Nunca a gente se ouviu falar tanto de hiperatividade, de déficit de atenção, de autismo e outras coisas mais. Tá tudo bem? Será que tá? No meu ver, a gente ainda não tem trabalhos provando isso, mas eu acredito que logo vai ter, mas a gente vai conseguir melhorar muito a qualidade de vida das crianças a partir do momento que as pessoas entenderem que aleitamento materno exclusivo é o melhor início de vida. E muitas doenças que a gente vai ter lá, quando a gente for velha, lá quando a gente for idosa, a gente previne agora o nosso filho amamentando no peito, tá? Então, isso já é provado. Agora, essas doenças contemporâneas e modernas, né, que as crianças estão tendo, eu acredito que muitas delas é por falta de leite materno. Então, bem-vindas, meninas, que chegaram agora para o curso, com muito carinho e muita dedicação, que eu espero vocês aqui desse lado. Vocês vão receber através do seu e-mail as orientações, fiquem atentas ao seu e-mail, e vocês vão receber o convite para o grupo fechado, tá? E assim que você estiver no grupo, coloque um vídeo da mamada lá no grupo para que eu possa te ajudar, tá bom? E aí eu vou lá mesmo pegar na sua mão para a gente seguir junto esse caminho. Eu espero que a gente chegue muito longe, né? Essa é a nossa intenção, é por isso que eu tô trabalhando firme aí para isso, tá bom, meninas? Então, para quem está comigo até agora e não desistiu de mim, muito obrigada, gratidão mesmo do coração, tá, meninas? Beijo grande no coração, muita, muita, muita saúde aí pro bebê de vocês.